Bom dia, bom dia. Opa, buenos dias. Buenos dias, domingo. Como é que tá? Tudo bem por aí? Mais uma edição da nossa live secreta. Tá aí, Dilson, já tá online. Bom dia, Dilson. Como é que você tá? Lindão, como é que você tá? Bom, gente, hoje nós vamos continuar nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho mais das experiências que nós tivemos, de como nós percebemos o mundo, tá? Como o Domingo falou na live anterior, não tá certo nem errado, né? A gente só busca o adequado, e a gente só compartilha um pouquinho da experiência que a gente teve ou da percepção que a gente tem do nosso ponto de vista. Nós vamos continuar falando sobre montar um time de venda, sobre montar uma equipe comercial para de qualquer segmento que você esteja atuando. Você pode estar numa indústria, você pode estar numa área de serviços, você pode estar vendendo no B2B ou até B2C, né? Mas nós vamos estar explicando um pouquinho aqui daquilo que nós assistimos, daquilo que nós vivemos nos últimos 10 anos aí, pelo menos em diversas experiências, e domingo nos últimos 30, tá? Claro, ele tem uma tripla unidade, mas mas a gente vai compartilhar um pouquinho. Quando a gente passou semana passada, a gente passou sobre, vamos definir como montar equipe comercial. Aí o domingo relembrou a gente. Para definir equipe comercial, a gente tem que lembrar qual é o segmento que a gente vai atuar, para quem que a gente vai vender, qual é o perfil do cliente, da pessoa que vai do outro lado. Isso vai definir o perfil da pessoa que a gente vai montar. Qual o segmento ou canal que a gente vai vender. Isso vai definir o perfil do profissional que a gente vai trazer para trabalhar com a gente aqui, para poder trabalhar, né, para poder desenvolver as atividades que forem necessárias. Aí, para poder definir, a gente tem que ter um script, um processo de venda. E o Domingo lembrou muito bem. É melhor um gestor que já tenha feito venda ou que se arrisque a vender. Ele não precisa ser o melhor vendedor, mas ele precisa sim se arriscar. Ele tem que conseguir pegar o telefone e tratar. Até para que ele gere autoridade pelo time e para que ele tenha experiência. Mas hoje, agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o modelo de remuneração variável para o time. Como estipular, quais gatilhos a gente vai ter, o que pensar. Porque depois que a gente passar por isso, a gente também vai começar a definir como que a gente vai anunciar a vaga. Afinal, eu não posso anunciar uma vaga de uma coisa que eu não sei qual valor que eu vou pagar, né? Então, eu vou dar a palavra aqui para o Domingo para ele começar hoje falando. Então, nós vamos começar falando sobre a remuneração variável dos times, né? E eu vou comprar uma briga com o Domingo aqui online, né? Nada disso é ensaiado, hein? Aqui é tudo ao vivo, tudo verdade. Né? Então, vamos começar aqui agora. Fala aí, Domingo, quando você fala de remuneração variável, né? Geralmente a gente atrela isso muito ao time comercial, isso é natural, bem natural do time comercial. Conta aí, o que, que você considera para poder definir variável? O que, que você já teve de experiência? Conta pra gente. Legal, então a gente vai compartilhar aqui a nossa experiência, né? Felipe também tem muita experiência nessa área, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, enfim. Para que cada um analise, né? Que, sei lá, se você não tiver uma outra referência e acreditar em tudo que a gente falou, você pode testar na tua empresa, você pode já pôr em execução. Se você já tem mais massa crítica nisso, pelo menos use aquilo que você aprender aqui, o que a gente compartilhar aqui, até para comparar com aquele modelo que você acha correto. Enfim, a gente está falando para adultos e cada um vai poder analisar melhor essa informação aqui. Antes só de entrar assim, na parte assim, de modelo assim, de remuneração, é bom lembrar o seguinte: essa é uma live semanal, deve acontecer todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã, sempre no Instagram e assim por diante e tal. O objetivo é quem já é gestor ou empresário, quem pretende vir a ser um dia gestor ou empresário, e quem trabalha ou gostaria de trabalhar para um gestor e empresário. Então, assim, certamente você vai aprender alguma coisa de útil aqui, ou para que você aplique no seu dia a dia. Esse é um ponto. Outro ponto é assim: é um papo de empresário para empresário, de gestor para gestor, mesmo sabendo que o público agora não é só de gestores e empresários. Então, é importante entender aqui a nossa ótica. Talvez possa parecer para alguém menos experiente assim, nossa, então os gestores e empresários falam isso da gente? Da gente é quem não é empresário ou quem não é gestor. Mas, assim, é um papo reto. Se forem bons gestores ou bons empresários, todos de boa fé,
É importante que você saiba, eles querem o sucesso da operação, o sucesso do departamento, o sucesso da empresa, e que esse sucesso, né, diga-se atingimento de metas, crescimento sustentável e assim por diante, impacte positivamente também as equipes, fornecedores, demais parceiros, pagamento de impostos que vão ajudar na saúde, educação, né, dos governos municipais, estaduais e federais. É isso, tá? Então, assim, não estranhe muito se você nunca foi gestor ou empresário, o que um gestor ou empresário, o que eles se falam entre eles. É importante que você saiba, pelo menos isso, entendeu? E não é para o mal das pessoas, mas assim. Então, é uma conversa íntima que não aconteceria normalmente, publicamente aqui, mas acontece toda hora nas empresas. E deve acontecer. Mas aqui a gente está abrindo aí para todo mundo ver como é que é uma conversa de empresário para tratar assuntos reais, né? Problemas reais, legal? Então não se ofenda, entenda a nossa ótica e use isso a teu favor também, legal? No Ó, mínimo para você entender qual que é o ponto de vista dos teus gestores ou empresários, legal? tem uma frase de um camarada que ajuda bastante a gente voltar aqui para o assunto e seguir, né? Ele vira assim e fala: quem sabe remunerar sabe pedir. É Você isso. conhece? É Então, isso, exatamente. Então, assim, muitas empresas ou muitos departamentos ou muitas carreiras que não deram certo, especialmente nas áreas comerciais, mas isso vale para qualquer outra também, é, é, o gestor, o empresário, né? Eu digo empresário quando a empresa é de menor porte, ele às vezes nem tem gestor, ele acaba sendo o gestor de tudo. Primeiro que ele tem que ter boas ideias, boas estratégias. Se ele não tiver, ninguém tem. Porque isso daí é obrigação do empresário ou obrigação dos gestores de mais alto nível, assim. Partindo do princípio que você tem uma boa ideia, um bom plano, uma boa estratégia, o próximo passo é executar. Aí começa um novo jogo, né? Você tem que ter uma metodologia de gestão de execução, porque é isso. E não é papo de teoria, nada disso. Porque aí o gestor ou o empresário vão saber a diferença do tá tudo errado ou tá incompleto. Às vezes o resultado não vem na medida que você planejou, na medida que você precisa. E aí, se você não seguir uma metodologia, a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje, você não vai saber a diferença se está tudo errado ou se está só incompleto. O resultado não vem, alguém que não tem uma metodologia faz o quê? Ou insiste no erro, e aí quanto mais passa, mais vai rasgar dinheiro, mais vai cobrar das pessoas o que elas não têm para dar e assim por diante. Ou então ele acaba tudo, demite todo mundo, encerra o departamento e começa do zero. Mas, de novo, se ele não tiver um método, um jeitão, uma metodologia de gestão da execução, ele pode repetir todos os erros de novo. Porque não tava tudo errado. Às vezes está tudo errado mesmo. Mas às vezes estava só incompleto. Legal? Mas esse aí é um outro chopp, é um outro café que nós vamos tomar. Então, se esse gestor ou empresário tem ou acham que tem uma boa estratégia, um bom planejamento, uma boa ideia, e definiram já que tipo de pessoa que ele precisa, que tipo de perfil, e não tem o certo ou errado, tem o adequado ou não adequado, e o adequado de hoje pode não ser o adequado de amanhã, né? Por isso, quando a gente entende isso, aí você entende porque em alguns lugares você não deu certo. Tá certo? Às vezes a culpa foi tua, ou às vezes a culpa não foi tua. Alguém achou que você tinha um perfil para executar uma determinada missão e você simplesmente não tinha. E de onde não se tem, não se tira. Então é um exercício sofrido para ambos, né? Você tentando tirar algo de alguém que não tem para dar, esse alguém se sentindo sacaneado, injustiçado e assim por diante. Então é importante entender essas coisas aí. Não é bobagem, papo de autoajuda nem nada. Então o gestor ou empresário, definido tudo isso, público-alvo, aderência do produto, se é competitivo, o melhor jeito de vender, de ter sucesso naquilo, o perfil mais adequado para executar aquilo e assim por diante,
A partir daí, enfim, ele vai ter que pensar no modelo de vaga, como que eu divulgo essa vaga, onde eu divulgo, mas para divulgar a vaga, ele tem que saber o salário também, né? Ele tem que definir quanto que ele vai remunerar. Então, nesse momento, ele vai ter que olhar o perfil que ele está procurando e ver o seguinte, no mercado, o mercado manda. Não adianta você querer remar contra a maré. Então, no mercado hoje, e isso daí muda, né? Depende, tem épocas em que há uma escassez de determinados profissionais, o custo daquele determinado, né? Pessoa pode mudar também. Então, esse gestor tem que estar atento ao que está acontecendo hoje no mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui, só para ficar mais fácil, factível, didático. Você está procurando um profissional de televendas. Para quem não é, né, com essa coisa de pandemia e tal, olha, não tinham visitas presenciais, muita gente quis montar equipes de televendas, deram um nome bonitinho, inside sales e tudo mais. Inclusive, alguns valores aumentaram, claro. Oferta e procura, né? Um monte de gente procurando vagas de televenda, procurando profissionais de televendas. E se a oferta também não aumentou, o preço sobe e assim por diante. Isso tudo é circunstancial, né? Na hora que tiver um excesso de volume de profissionais de televendas disponível no mercado, certamente o preço cai. É a vida. É a vida. Então, a gente, como profissional, e eu e o Felipe, antes de ser gestores e empresários, a gente já trabalhou com um monte de gente. Então, a gente é meio que banana, viu? Tem muita banana no mercado, né? Pouca gente querendo banana, o preço da banana cai. Então, é importante a gente ter uma visão bem realista da gente, entendeu? Então, procure ser um profissional diferenciado na área em que você atua. Aí você se torna mais raro, e aí você consegue cobrar mais e assim por diante. Bom, definido o perfil e tudo mais, quanto que eu pago para esse cara? Né? Para esse televendas ou para esse vendedor externo? A gente vai usar o exemplo aqui do televendas, aqui, que muita gente está procurando, está querendo montar. E aí não adianta falar, a empresa do vizinho, do meu amigo, montou um televendas e é um sucesso. Você precisa conhecer esse canal, gente. Pouca gente conhece esse canal bem realmente. Você vai errar muito, tá certo? O erro não é só prejuízo, perda de tempo, perda de oportunidades. É desgaste também das pessoas, tá certo? Um empresário, um gestor que não manja do canal televendas e querer abrir um canal televendas ou querer gerenciar um canal desse tipo, vai cometer muitos erros. E acorda sempre a história do lado mais fraco. O profissional, os televendas, né, as equipes vão ser as mais prejudicadas. Então, neste momento, o empresário, se ele tem um plano e assim por diante, o gestor, ele tem que saber pedir para essa equipe. O que eu quero? O que a minha empresa, o meu departamento, nesse momento, precisam? Eu preciso de quantidade de clientes, eu preciso de receita recorrente adicional. O que eu preciso? Eu preciso melhorar ticket médio. Você tem que saber o que você quer. E ao saber o que você quer, você tem que saber como pedir. Então, não adianta você todo dia dar um sermão na equipe, mandar um monte de e-mails, mensagens, lembretes, cartazes e tal, pedindo mais clientes, mais quantidade de clientes, ou mais dinheiro. Gente, eu não quero tanta quantidade de clientes, eu quero clientes que gastem mais comigo. Você tem que saber o que você quer. E na hora de pedir isso, você pede de todas as formas, menos da forma mais eficaz e mais efetiva, que é saber remunerar. Está cheio de empresário, cheio de gestor que quer uma coisa, a empresa precisa de uma coisa, só que não sabe pedir, pede errado. Por quê? Porque remunera errado. Tá certo? Pagou um salário fixo para alguém que é comercial. Eu não recomendo. Pode ter case de sucesso. A minha experiência própria e de outros não é boa. Que profissionais ligados a vendas tenham um salário fixo. E por aí vai. A gente vai entrar mais no detalhe. Então, saber pedir é saber remunerar. Calma. Só vamos para seguir aqui. Quando o Domingo fala salário fixo, né? A gente fala salário base, mas salário sem variável, o Domingo quis dizer. Isso. Né? E uma coisa que o Domingo trouxe aqui bem relevante existe uma evolução, né,
televendas, teleatendimento que vai acontecendo durante o tempo. Hoje, uma pessoa que faz vendas remotas, ela pode ser considerada, ela pode ter, ela vem da escola, né? Ela pode receber muitas lições da escola de televendas, né? E isso vai agregando, isso agrega na jornada dela de comunicação. Mas no final das contas, ela acaba indo um pouco mais do que um televendas inicialmente tradicional, né? Ela acaba tendo que tratar a objeção, já não é uma coisa tão mais mecânica como num processo, né, de televendas original. As métricas durante essa jornada de abordagem, elas têm que ser medidas conforme as coisas, conforme as atividades delas devem ser desenvolvidas conforme a necessidade de convencimento do cliente. Mas o principal ponto que o Domingo trouxe aqui, que eu achei bem relevante aqui, quero destacar, é que você precisa definir na empresa, é relevante se definir na empresa o que você está buscando. Quando você busca volume de clientes, você está seguindo uma estratégia. Quando você está buscando faturamento, um cliente com faturamento alto de alto valor agregado, é outro tipo de abordagem, é outro tipo de profissional, é outro tipo de remuneração. Vou dar um exemplo. Se eu vendesse uma Oracle, RP Oracle, né, uma coisa de custa centenas de reais, mil reais, assim, 100 mil reais, 200 mil reais ano, né? É um tipo de venda. Se eu vender um produto, um serviço que custa 350, 400 reais, é outro tipo de venda. Se eu quiser, se eu tiver estratégia na empresa, eu preciso ter um primeiro contato. Eu preciso estabelecer um primeiro ponto de relacionamento com esse cliente. Então, eu vou vender algo de 90, de 100, 150 reais, de fácil adesão. Então, é outro tipo de venda, é outro tipo de remuneração. E a remuneração aqui, quando a gente fala na área comercial, a gente está debatendo em fixo, né, mais a variável. E a gente quer entender agora como é que a gente vai trabalhar essa variável baseada em quê? Né? E o Domingo falou, né, que quantidade de cliente, então você tem que atrelar isso. Faturamento, mensalidade, né, upgrade, receita nova, cross-selling, né? Tudo isso tem um padrão de remuneração que você vai ter que estipular. É isso aí. Assim, o primeiro passo é definir o perfil. Né? Preciso de um televendas assim, assim, assado. Digamos que você já definiu o perfil que você tem na cabeça. E você já fez uma pesquisa de mercado para saber quanto ganha, em média, um profissional desse. Antes da pandemia, quando todo mundo trabalhava presencial, né, as equipes de televendas iam na empresa trabalhar, então você se limitava a contratar apenas profissionais de televendas que morem perto da sua empresa. Hoje, você pode contratar, tua empresa pode ficar em Campinas, né, no estado de São Paulo, e você contratar profissionais do Tocantins, do Amazonas, e assim por diante e tal. Então, assim, abriu muito mais o leque para você contratar. Mas aí é um outro chopp também, é um outro café. Como é que eu vou gerenciar pessoas remotamente, que eu vou contratar e vão trabalhar sempre longe de mim? É um outro papo que a gente ainda vai tratar aqui numa das nossas próximas lives. Então, assim, mas definiu, olha, o profissional que eu estou precisando, nas áreas onde eu vou prospectar essas pessoas, ganha, por exemplo, tudo aqui é exemplo, 3 mil reais. Legal. Então, não adianta você querer. Quer dizer, até adianta, você pode testar. O profissional que eu estou procurando ganha, em média, 3 mil reais, mas eu não quero pagar a média do mercado. Eu quero pagar abaixo do mercado. Você pode tentar. Mas a tua chance de atrair os melhores profissionais que você precisa vão ser menores. E a chance desses profissionais ficarem também na tua empresa, porque, gente, pior do que você não conseguir contratar o perfil que você precisa, é você até contratar e essa pessoa não vai ficar. Vai gerar um workflow danado, treinamento, integração, documentação, essa coisa toda, e você já está gastando desde o primeiro dia. Só que, assim, antes dessa pessoa começar a produzir, quer dizer, ela vai ter que passar pelo chamado ciclo do aprendizado ou curva do aprendizado, que é o momento, o D0, onde essa pessoa entra na tua empresa, e o outro momento em que ela começa a produzir já no nível que você precisa. Existe um gap aí, né? É a chamada curva de aprendizado.
mas você já está gastando dinheiro aí. Então, se essa pessoa sai da tua empresa porque já entrou ganhando menos do mercado, entrou porque estava desesperada. E, gente, é uma máxima. Todo mundo aqui já foi funcionário também. A melhor maneira de procurar emprego é estar empregado. Então, né, até porque acaba até sendo mais valorizado no mercado alguém que está trabalhando do que alguém que está parado. Então, ela vai aceitar a tua proposta, ela vai falar ip, ip, urra. Você acha que essa pessoa vai se aposentar na tua empresa em alto nível, em alta performance? Não vai. Ela está jogando o jogo dela. E não é errado também. Tudo bem, nesse momento eu aceitei essa proposta, mas eu continuo mandando currículo, continuo fazendo entrevistas. Hoje, até né, com a questão assim, do home office, a pessoa não precisa mais faltar no trabalho para ir numa entrevista de emprego. E aí começa a chamar a atenção do gestor. Opa, será que ele está procurando emprego? Hoje ele faz isso tranquilo, até fora do horário comercial. Então, enfim. Por quê? Porque você quis contratar alguém abaixo do salário, abaixo da média de mercado, com salário abaixo da média. Você está correndo risco. Você está com a bunda na janela aí. Está correndo risco realmente. Bom, se você puder, se a tua área tiver budget, dinheiro para isso, se a tua empresa tiver, é sempre preferível contratar no mínimo na média de mercado ou até um pouco mais. Você já começa a se diferenciar. A chance de você atrair alguém com um potencial maior passa a ser maior também essa chance, e a chance de reter também é maior. Né? Enfim, você vai ter que fazer conta, você tem que ver que o que essa pessoa vai produzir na tua empresa vai cobrir os custos que ela vai ter e vai te dar lucro, porque afinal de contas, se não der lucro, todo mundo morre no final. No final, o lucro não é feio, o lucro é essencial para todo mundo. Às vezes até a questão do funcionário, o lucro. O lucro é maravilhoso, se é um lucro com lastro, se gera valor para os clientes, é bom para os funcionários, enfim. O lucro é maravilhoso, porque, de novo, todo mundo morre no final. O mocinho, o bandido e o cavalo. Então, define o perfil e viu a média de salário, por exemplo, que é R$3.000 e você quer pagar a média, legal. A questão é de vendas, é televendas, é alguma atividade que é mais adequado pagar fixo mais variável? Então, você vai ter que definir. No final, se essa pessoa atingir a meta que você pretende, e aí meta também é um outro café para a gente tomar aqui, como é que se define uma meta? Enfim, mas digamos que você já fez isso, e essa meta é factível, é possível, blá, blá, blá. Bom, o que essa pessoa vai ganhar atingindo essa meta tem que ser suficiente para essa pessoa, para esse televendas contratado, ganhar pelo menos os R$3.000 e dar lucro para a tua empresa, para essa operação ser efetiva, quer dizer, ela sobreviver ao longo do tempo aí. Bom, aí a questão legal, a pessoa tem que ganhar no final do mês próximo aí de R$3.000, ou no mínimo R$3.000, baseado no atingimento de metas factíveis. Não adianta fazer meta impossível, né? O famoso pau de sebo, aquelas quermesses antigamente, o pau de sebo era um tronco bem grande, passava o sebo para ficar liso e lá em cima tinha um prêmio. A maioria das pessoas não conseguiam, escorregavam antes, não chegavam. Então, um modelo assim de remuneração também impossível, que é para o funcionário não atingir a meta, nem começa isso. Se já começou, arruma isso daí. É totalmente frustrante. Você vai perder todos os funcionários. Aquele que vai demorar mais para ir embora é justamente aqueles que não que têm assim, menor potencial, né? Aqueles com potencial maior de vendas e de resultados são os primeiros a ir embora, quando se sente sacaneado, achar que tem uma meta inviável. Então, definido que a média é R$3.000 e você quer pagar a média de mercado. A questão desses R$3.000, quantos por cento eu vou pagar de salário fixo? E quantos por cento que eu vou pagar de parcela variável? Né? Para ser didático, o tempo aqui também não é muito, mas só para todo mundo entender a ideia, se é uma área de vendas operacional, não estou falando aqui do gestor, tá? Supervisor, coordenador, gerente, diretor. Esse é um outro papo que a gente entra logo mais.
essa pessoa não pode ter uma relação fixo-variável. Tipo assim, olha, dos R$ 3.000, 90% é salário fixo, 10% é variável. Provavelmente não vai dar certo, porque você está deixando essa pessoa numa zona de conforto muito grande. Quer dizer, já começa o mês, se ela não fizer nada, ou se fizer, mas não vendeu, trabalhou, mas não vendeu, 90% do ganho dela já está garantido já. Então, assim, ela está numa zona de conforto muito grande. Domingo, eu sou televendedor, não estou gostando do que você está me falando agora. O dia que você for gestor ou empresário, você vai entender. Assim, estou falando estratégia, eu sou comprometido, pode ser até 90% da meta, mas eu vou bater a meta. Assim, olha, gerenciamento, né, e empresário, você tem que acertar no atacado e errar no varejo. Exceção não é regra. Então, se a regra é que a maioria, historicamente, isso não dá certo, sugiro que tenha uma relação do tipo 50% salário fixo, 50% variável, ou no máximo 60% salário fixo, 40% variável. Então, pegando um exemplo aí dos R$ 3.000, né, de salário composto, em direito chama-se o famoso salário composto, que ele é composto de parcela fixa, salário fixo, mais parcela variável amarrada ao atingimento de metas e tal. Então se é R$ 3.000 o salário composto média que esse profissional ganha no mercado, então R$ 1.500 seria o salário fixo e os outros 1.500 amarrado ao atingimento de metas. Se ele atingiu 100% da meta estipulada, e estou partindo aqui do princípio que foi uma meta bem feita, possível, factível, tudo mais, as famosas metas SMART, então ele vai ganhar mais 1.500 e tal. Beleza? Claro que alguns vão fazer um pouquinho menos da meta, então vai fazer 90% da meta, 80% da meta, então não vão conseguir ganhar os R$ 3.000 de salário composto no final do mês, porque também não atingiram a meta. É do couro que sai a correia. Então assim, né, é da meta que sai tudo. A meta é o valor agregado que o Televendas vai gerar para essa empresa em troca da sua força de trabalho, do seu talento, do seu engajamento e assim por diante. Bom, mas vai ter aqueles também que podem fazer além da meta. Então, a outra dica é, quando você montar um sistema assim de remuneração, não coloque teto e não coloque nem o chamado piso. Vou explicar. O que é teto? Olha, a empresa põe assim, depois que você atinge 100% da meta, tudo que você vender, você não ganha mais nada sobre isso. É estranho, né? Não é ilegal, tá? Também nem diria que é imoral. É uma prática permitida, mas eu diria que não é a mais eficaz, que não é a mais estimulante que tem no mercado para você. Se a ideia é atrair e reter os melhores profissionais, assim, eu não recomendo. Porque o que pode acontecer? O que deve acontecer? Depois que o profissional atingiu 100% da meta, se o modelo atual de remuneração não paga mais nada por isso, ou essa pessoa vai desacelerar, já não vai querer mais vender depois que bateu a meta, ou tudo que ela vender, ela vai dar um jeito de dar entrada nessas vendas no primeiro dia útil do próximo mês de vendas, né? Os chamados contratos de gaveta aí. Então, não recomendo, porque você está pondo um teto na produção da tua equipe e tem que ser estimulado. O céu é o limite. Então, cria um modelo assim de remuneração que os profissionais, estamos falando aqui de televendas, mas vale para qualquer outro tipo de profissional de vendas, a partir do atingimento da meta, onde ele atingiu 100% do seu variável baseado na meta, ele pode extrapolar isso, ele pode expandir. Então, se eu vendi 120% da meta, eu vou ganhar 120% da parcela variável. Por isso que o modelo assim, de remuneração que eu recomendo vai ter uma meta X lá, que pressupõe que você fez uma meta que é bom para a tua empresa e é factível para os teus funcionários atingirem. Bom,
Se ele atingir 100% da meta, no caso, para chegar nos R$ 3.000 que eu falei, 50%, R$ 1.500 é salário fixo, 50% do salário composto é variável. Então, 100% da meta atingida significa receber 100% da parcela variável, que é de R$ 1.500. Mas se vendeu mais do que a meta, vendeu 110% da meta, esse funcionário vai fazer jus a 100% da parcela variável. Então, vai ganhar mais do que os R$ 1.500 lá da parcela variável. Então, um exemplo mais fácil, dobrou a meta, fez 200% da meta. Ele não vai ganhar os 1.500, né, da parcela variável amarrada em 100%. Ele vai ganhar R$ 3.000 só de variável. Então, é estimulante. Agora, de novo, se você fez a meta, não vai ser corretamente, adequadamente, factível, não vai ser toda hora que todo mundo vai fazer 200% da meta, né? Isso provável. Então, não adianta vender ilusões para quem você está contratando. Então, provavelmente, essa pessoa, batendo a meta, vai ganhar os R$ 3.000. Quando fizer um pouco mais da meta, vai ganhar mais do que R$ 3.000. Quando fizer um pouco menos da meta, porque variável é para variar, varia para cima e pode variar para baixo, ele vai ganhar também. Então, eu não colocaria teto. Se fizer 500% da meta, você vai pagar 500% da parcela variável. E se você fez o modelo correto, isso não é prejuízo para a tua empresa, é lucro para todo mundo, lucro para a empresa e lucro para os funcionários que estão superando a meta. E não coloca piso também. Tem gente que põe piso. De novo, não é ilegal e não é imoral. Se fizer 100% da meta, ganha 100% da parcela variável, no caso, os R$ 1.500. Mas se fizer 99% da meta, 90% da meta, ganha zero de variável. De novo, não é legal, não não dá nem para dizer que é imoral, porque o combinado foi combinado entre as partes e tal, antes da contratação, mas eu não acho isso estimulante. Eu nunca adotei esse meio aí. Então, mas tem gente que adota e faz parte do jogo. Eu não recomendo isso. Eu não colocaria piso. Se fez 10% da meta, puxa, foi um horror, né, para todo mundo. Foi um horror para a empresa, um horror para quem está vendendo também. Só fez 10% da meta. Ganharia, em outras empresas, ganharia zero, né? Zero de variável. Ganharia apenas o salário fixo menos os descontos. Quer dizer, os R$ 1.500 menos os descontos. Também não é ilegal, não é imoral, porque foi combinado isso. Mas nós sempre adotamos na nossa empresa pagar proporcionalmente ao que atingiu. Se atingiu 10% da meta, vai ganhar 10% da parcela variável. Então, acho que é um bom início para quem não tem um outro modelo que considere melhor aí. Uma fala sobre o modelo, né? Sobre o cálculo de modelo da empresa, é quando você define assim, né? Olha, um profissional, né? O salário base mais a remuneração dele vai ser 3.000, ou seja, vai custar para mim 5.000, né? Dependendo dos benefícios, se é PJ, se é CLT, independente do modelo que você define, tem alguns custos adicionais, ele vai custar para mim 5.000. E eu entendo que cada profissional desse tem que trazer, eu vou trabalhar sobre receita, né? Vai ter que trazer para mim 35, 40 mil reais de faturamento por mês. Ou se for no recorrente, né? Variável, vai trazer 8 mil reais de recorrência. Então você vai ter que ter feito a conta que esse profissional, se ele tirar 100%, está dentro da sua zona de equilíbrio do custo do seu produto. Se ele tiver abaixo, né? Ele também esteja dentro da zona de equilíbrio, embora esteja custando mais caro, né? Um pouquinho que os demais que estão performando. Mas que você tem que entender que ele vai ter uma variância, né? Ele pode ir de 0 a 200%, e que tanto se ele faturar 50%, como se ele faturar 200% da meta, tem que estar dentro da sua previsão, né? E aí tem que estar dentro da sua previsão financeira, e você vai ter que fazer as contas para poder pagar ele, para poder remunerar ele. E aí, se você... E tem que fazer contas do tipo, quanto tempo esse cliente fica na minha empresa? Tá certo? Porque também não adianta nada você vendeu, atingiu a meta de venda, e esses clientes, a partir do mês seguinte ou dos meses seguintes, ele reduz o plano que ele contratou ou ele simplesmente cancela o plano. Então, assim, você tem que ter um cálculo aí de quanto tempo, né?
o chamado lifetime value, quanto tempo, quanto de dinheiro que esse cliente deve deixar na minha empresa, tudo isso é média, né? Ao longo do tempo. Então, se esse cliente permanece na tua empresa por mais tempo, você vai receber mais dinheiro desse cliente, portanto, você consegue pagar melhor para a tua equipe também. Não, Domingo, o turnover é muito alto. Enfim, é um outro problema, é um outro assunto também para a gente tratar em próximas lives aqui. Mas, assim, se a realidade hoje é essa, o teu cliente entra, fica pouco tempo, reduz o plano, tem uma inadimplência muito grande, você tem que pôr isso na conta, porque tem que ser sustentável. Se você errar nesse cálculo, o que vai acontecer? Quanto mais a tua equipe de vendas ou de televendas vender, mais a tua empresa vai perder dinheiro, mais rápido você vai quebrar. É isso. Não é outra coisa. Não adianta enganar. Então, se você fez a conta errada, isso não é sustentável e é ruim para todo mundo. Mas, de novo, a equipe do televendas ou a equipe de vendas não tem culpa nenhuma nisso. Ela foi contratada para vender dentro de um determinado padrão que você estipulou, e você tem que ter um processo de gestão, segurar que as vendas estão sendo feitas dentro de um padrão que você entende que é o mais adequado, e aí tem que ter algum tipo de auditoria, alguma coisa de um processo que assegure que o cliente está entrando com as expectativas adequadas e assim por diante, enfim. Tudo isso é o mínimo necessário. Porque se isso não acontecer, tá certo? Nada disso vai ser sustentável. Né? A equipe de vendas vai estar achando que fez o trabalho dela e até prova o contrário, está fazendo, mas essa conta não fecha. Essa conta não fecha. As tuas vendas estão dando prejuízo. A tua área de vendas também pode te dar prejuízo. E você não calculou isso muito bem. Tá? Então, enfim. Quando a gente falar, e aí quando o Domingo falou de teto e piso, eu gosto um pouco da teoria do piso. A teoria do piso, ela funcionaria, eu já trabalhei em loja de shopping, para quem não sabe, eu vendi em shopping, fui loja de shopping, trabalhei em loja de shopping. E lá tem piso, tinha piso. Ou seja, se eu não fizer 30% da meta pelo menos, não ganhava nada, né? Então, que é o tipo assim, olha, o que a empresa está falando para mim é, Felipe, parabéns, seja bem-vindo à empresa, só que gerar valor para a partir daí eu te dou a remuneração variável, né? Então, foi um momento como o piso foi utilizado. E eu também já vi grandes empresas usar como teto, desestimular o vendedor de continuar vendendo naquele mês, né? Então, também trazendo isso para um comentário sobre o que o Domingo comentou sobre teto e piso na formação da variável, né? A variável 50-50, 40-60%, ela é sempre bem vista, né? Dependendo do cargo da pessoa ou da posição da pessoa, isso vai oscilar de um lado para o outro, tipo de profissional, né? Você pode ter uma variável mais forte, mais nervosa, uma variável mais fraca. Eu só sei uma coisa, que as pessoas que se submetem a variáveis mais nervosas, né, e usam sua capacidade de influência, de relacionamento, de posicionamento, de encantamento, né, para isso, elas geralmente são as pessoas que também têm mais sucesso, elas recebem maiores remunerações. As pessoas que se arriscam mais dementemente. E outro ponto que o Domingo falou aqui, resumindo também, é muito importante você entender que o seu cliente, ele não é uma venda. A venda é só o começo do relacionamento. Ele vai ter, se for, dependendo do seu produto, ele vai ter recompra ou ele vai ter mensalidade. Recompra, ele compra mais vezes, para você não ter que carregar toda a despesa dele na primeira atividade. Um produto é um ciclo, um cliente, ele é um ciclo de relacionamento. Ele pode fazer diversas compras durante o relacionamento. Né? Ele pode precisar, mas depende do tipo de produto que você está falando, do tipo de produto que você tem. Tem gente que tem produto que tem recompra contínua, um supermercado, um açougue, né? São coisas tradicionais que tem recompra contínua. Uma loja de roupa tem recompra mais espaçada, de 3 em 3 meses, 6 meses, né? O açougue tem quase toda semana, tem 2 vezes por mês. O mercado tem 2 vezes por mês. Um serviço, uma plataforma, né, de serviço online, ele pode ter recorrência mensal, todos os meses mensal. Então, esse é o tempo que o cliente fica na tua plataforma, que você vai diluir seus custos de aquisição de cliente, que aí vai entrar o famoso CAC, né? Esse cálculo que o Domingo falou aqui sobre o valor gerado, né, para a empresa e vezes o que o valor que a gente vai pagar qual que é o CAC. Esse colaborador, essa pessoa, esse especialista, esse vendedor, esse televendas, né, mais o gestor dele, mais o marketing, mais as ferramentas,
o custo de fazer o processo de vendas todo, né? Ele, ele é chamado de CAC, custo de aquisição de cliente. Né? Então, você sabe quanto que custou aquela relação que você trouxe. Né? No final das contas, o time de vendas, o time comercial, o time de televendas, ele tem que ser desenvolvido a um ponto de que é ele que vai esticar o seu alcance. Ele que vai ser o seu novo eu. Vai ser o primeiro contato com o seu cliente. Eu vejo muitas empresas que têm o eu vendas. Só o dono vende. Só o dono vende bem. Estava até conversando com uma amiga nossa. Vocês não posso falar o nome agora, porque senão vai identificar a empresa. E assim, tem empresa que ela vem trabalhando que o negócio dela lá, o dono da empresa que vende bem. Os outros 4 vendedores não vendem, os outros 5 vendedores não vendem. Então, quer dizer, tem algo que não está definido o processo e o pessoal, o time ainda que, o time comercial não tem alcance, não tem distribuição. Ou seja, a empresa, os vendedores não conseguem representar o crescimento. E é muito legal quando você tem um time comercial que representa esse crescimento, essa expansão, né? Porque ele vai encantar o cliente, assim como o dono encantaria. Ele vai trazer experiência para o cliente, assim como o vendedor traria, né? Ele vai trazer influência. Ele precisa ter todas as habilidades e ser remunerado por essa capacidade de expansão. Imagine se você é você que vende. Agora você tem 5 pessoas, cada uma delas fazendo 30%, 40% do seu resultado. Você já está fazendo 200% do seu resultado anterior. Você tem que remunerar essas pessoas porque a distribuição dessa oportunidade ela tem que ser generosa. Ela tem que ser percebida pelo mercado. Quando o seu cliente olhar para o seu colaborador, para o seu time de vendas, ela tem que ver a prosperidade, tem que perceber essa prosperidade acontecendo. Então, remuneração é como que você vai semear no coração do seu time também a conquista daquilo. Se você remunera só por um indicador ou por um indicador né, mais simples e que ele é só agressivo, né, provavelmente ele vai representar agressividade para o seu cliente. Né? Então tem que tomar cuidado como você pede e qual modelo remuneratório que você traz. Né? Qual a variável que você vai trazer. Se você trazer só de variável, só a quantidade de cliente, você está ferrado. Teu ticket vai provavelmente cair, descontos vão rolar, né? E provavelmente você vai vender muito e vai ter clientes que vai vender de qualquer jeito. Que vão ser compras que o cliente vai ter pago, não vai ter comprado. Né? Então é diferente. Remunerado todos esses pontos eles têm que convergir com o estado de espírito que você vai imprimir na tua empresa. Né? Eu acho que é bem importante essa definição. Diga. Concordo com tudo isso. E assim, se o empresário ou o gestor adotar uma meta adequada e um modelo né, de remuneração também adequado, quer dizer, tudo isso é sustentável. Quer dizer, quanto mais essa equipe vender, é melhor para todo mundo. Então, é um ciclo virtuoso. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você definiu uma meta inadequada, um modelo de remuneração inadequado também, aí o dono, né, o empresário, o gestor, começa a torcer contra a equipe. É um negócio louco. Parece que quando a equipe vende muito, ele fica triste, porque ele acha que ele está gastando muito com essa equipe. Porque não é algo que é sustentável. Então, de novo, cuidado com o que você pede. E cuidado com a forma que você pede. Você tem que pedir nas reuniões, comunicados, eventos. Mas a melhor forma de saber pedir é saber remunerar. Tá certo? Ainda sobre a questão do piso, de novo, não é ilegal, não é imoral colocar piso. Se fizer 99% da meta, é 0 de variável. Legal, tem gente que pensa assim. Eu entendo que o piso não tenha nem que ter mínimo. Fez 1% da meta, Domingo. Quanto que ele tem que ganhar? 1% da parcela variável. Por que isso? Além de eu considerar que é algo justo, é proporcional ao resultado alcançado, não estamos falando de esforço, gente. O esforço é um outro departamento.
Porque ninguém vive de esforço. Uma empresa não paga os seus boletos também com esforço, ela paga com resultado. O funcionário também paga os seus boletos com resultados. Então é uma parceria ganha-ganha. Então, e tem um outro lado pragmático também. Porque se esse televendas, você tem lá um mínimo de 20% ou 80%, ou abaixo disso é zero de variável, se ele achar que não vai chegar no mínimo, ele já parou de lutar. Ele já parou de lutar. Você vê, às vezes faltam 2 dias para acabar o mês, uma semana, ele já parou de lutar. Quando você paga por qualquer mínimo atingido, esse funcionário vai lutar até o último segundo do fechamento do mês. Porque ele sabe que tudo que ele conseguir produzir ainda dentro do tempo, dentro daquele mês em questão, pode melhorar em 1%, 5%, 10% o variável que ele tem para receber. Então, todo mundo vai lutar juntos o tempo todo, até o último mês. Agora, domingo a pessoa está atingindo 1%, 10%, 20% da meta. De novo, é um outro papo. Provavelmente, essa pessoa não deve continuar na empresa. O gestor, o empresário vão ter que entender, mas por que essa pessoa... Onde foi que eu errei? A meta é alta demais, essa pessoa não teve as condições mínimas de trabalho, o mailing é ruim, a gestão, o suporte é ruim, o treinamento é ruim, enfim. É um outro papo que a gente também vai tratar aqui nas futuras lives. Por que alguém não está conseguindo atingir 100% da meta? Porque a meta, se foi bem feita, e se você contratou pessoas adequadas para isso, e se você proporcionou as condições adequadas para isso, a meta deveria ser uma obrigação, deveria ser algo normal bater meta. Né? Tanto é que eu recomendo que não se pague prêmio por atingimento de meta, porque a meta deveria ser uma obrigação. Paga-se prêmio a partir da superação da meta. 1%, 5%, 10%, 50% acima da meta, pagar alguma coisa. Pode usar até aceleradores. Quer dizer, a partir do 100% da meta, toda venda passa a valer um pouco mais também. É algo que pode estimular as pessoas a fazerem mais e não ficar guardando vendas para dar entrada no mês seguinte. Enfim, percebe que tudo tem que ser feito assim numa cadência adequada, correta, adequada, senão começa a dar problema na frente. Tem que ser bom para todo mundo tem que crescer junto, tem que ganhar dinheiro, porque está trazendo uma receita nova. Trabalho de vendas é trazer receita nova, é dinheiro novo, porque o dinheiro velho já está lá, já está comprometido, né, para pagar as outras áreas, inclusive. Né? Então, assim, né, aquela história, vendedor não tem passado, televendedor não tem passado, mas eu já... Claro que tem passado. O gestor, né, vai considerar o histórico de vendas e não vai demitir ninguém porque não atingiu a meta em um ou outro mês. Né? Tem que olhar isso. Mas se tiver alguém que insistentemente não bate meta, o restante da equipe bate meta, e você já fez um checklist, essa pessoa teve realmente as mesmas condições dos demais, aí é um outro papo, né? A gente vai entrar em metodologia de gestão de execução. Manter alguém na equipe por um tempo prolongado demais, não atingindo meta, mesmo com todas as condições para isso, você começa a desmoralizar a meta. Mas aí é um outro papo, a gente fala com mais tempo aí. Mas o importante é que modelo assim, de remuneração ele tem que ser flexível também. Eu dei o exemplo lá dos R$3.000 de salário composto, porque a média de mercado para aquele profissional, 50% salário fixo, R$1.500 de fixo, mais parcela variável de R$1.500. Legal. Tudo isso é factível. Você pode mudar de 50% para 60%, não muito mais que isso, para não gerar uma zona de conforto. Senão a meta passa a ser um detalhe. A pessoa já está numa garantia de salário e não vai brigar tanto pela meta, para não ser estimulante. Estou falando para operacional, para televendedor e vendedor. Gestor não deveria ter uma parcela variável tão agressiva, tão nervosa assim. Porque senão o supervisor, o gerente, passa a ser vendedor, ele fica desesperado, ele vai vender e esquece de gerenciar a equipe. Né? Então, se você tem um gestor, um empresário que é bom vendedor, ótimo. Mas não para ele só fazer a venda, para ele ensinar o que ele sabe para esse grupo, porque senão não é sustentável.
Senão esse gestor, esse empresário, que é muito bom vendedor, vendedora, legal, ele vai ter o papel de herói e de vilão da sua empresa. Ele é o herói porque ele conquista as vendas, ele vai trazer as vendas que a equipe não trouxe, mas ele passa a ser o gargalo dessa empresa, tá certo? Então ele tá condenando essa empresa à eterna dependência do salário dele. E ele tem que replicar o que ele sabe. Então ele deixa de ser gestor e ele passa a concorrer com o time dele. Olha que coisa estranha. Ele começa a pegar os chamados para ele, o melhor mailing para ele, a melhor região para ele. Gente, é outro papo. Eu acho que está equivocado. Isso pode ser até no momento assim de transição, no momento de emergência, é legal. Mas como regra, eu não recomendo um gestor que vá concorrer com o seu time de vendas. Uma coisa que eu sempre gostei também, assim, uma coisa que eu levo lá pro meu time hoje na empresa atual, lá na Data Sales, é uma coisa que a gente percebia na outra empresa, que vendas é um trem emocional. Ele é racional também, mas ele é primeiro emocional. Ele vem primeiro com alegria, e eu vou usar até um negócio assim, as pessoas podem estar alegres, e alegre você escolhe estar alegre, você procura um conteúdo para estar alegre, você se alimenta de coisas que te deixam alegre. E alegria é uma coisa contagiante. Felicidade parece, mas felicidade não é eterna. E alegria, ela é um estado de espírito e é atemporal. E você escolhe estar numa postura de alegria. Gestores, líderes, eles precisam alimentar isso, porque time de vendas é um monte de não, né? Todos os dias, na verdade, você acorda com os nãos e você precisa construir os sims. E a gente tinha um hábito de ajudar a construir alguns sims através de festividades, através de campanhas. E nessas campanhas, a gente trazia contextos, desafios, micos, e na campanha a gente fazia pedidos diferentes também. Né? Eu, por exemplo, lá eu tenho. Na campanha eu coloco um tipo de contrato que tem mais valor. Na campanha eu coloco um tipo de cliente que tem mais valor. Eu coloco um tipo de produto que tem mais valor. Então, assim, a gente estabelece um modelo base de remuneração variável, né? Onde ele vai apontar para uma direção base, mas com as campanhas você vai pincelando e experimentando outros gatilhos emocionais que um dia pode até vir ser base da campanha, base da meta, base das vários padrões. Mas ele é muito legal porque ele vem primeiro, uma campanha traz contexto de alegria, contexto de generosidade, de expansão, contexto de conquista, né, de chegar além, de entregar algum valor. E a empresa, no final das contas, ela está experimentando rapidamente, num ciclo de um mês, de 2 meses, de 3 meses, algo novo, algo que ela não tinha. Porque o mercado mudou, porque o produto mudou, porque um novo produto novo precisa ter aderência no mercado. E para poder engatilhar isso e tirar o time comercial da posição de comodismo, de conforto, você usa a campanha para poder fazer isso. E todas as vezes que a gente fez campanha, a alegria contaminava o time como um todo. Obviamente, né, alguns às vezes se excluíam pelo seu próprio jeito, ou a sua própria postura, o seu próprio tipo de resultado, seu próprio momento profissional. Mas fala um pouquinho sobre campanha. Você gostava de campanha? Inclusive, É, você era o desafio das campanhas, né? é. Campanha, olha, eu estou vendo aqui que nós temos 4 minutos, né? Ou essa 4 live é que minutinhos. nem podcast, vai embora. Só Uhum. acaba a hora que acabou, não sei. Se for acabar 8h30, nós temos 3 minutos. E assim, campanha. Até 8 agora tem um pouco mais. Bora, toca aí, para finalizar. Bom, então vamos lá. Campanha, eu diria assim: atingir a meta deveria ser uma obrigação de todos, porque pressupondo que a meta é factível, que a meta foi bem feita, que todo mundo teve as condições mínimas necessárias para atingir as suas metas. Então, metas, obrigação. Campanhas, superação. E ninguém consegue trabalhar na superação o tempo todo, nem uma máquina. Uma máquina, né, usada no tempo todo no seu, né, acima do seu limite, essa máquina vai quebrar. O ser humano também quebra. As pessoas têm uma vida pessoal, têm uma vida particular também. E assim, então não recomendo campanha todos os meses. Não recomendo. A campanha também não deve ser anunciada com antecedência.
A campanha deve ser uma boa surpresa. Claro, tem que ter uma meta específica da campanha. Tem a meta normal e a meta da campanha. E tem que ter também uma remuneração adicional para isso tudo e tal. Se a venda numa campanha vale mais do que a venda num mês normal, sem campanha, se você anuncia que no mês que vem vai ter uma campanha, gente, o vendedor que não é para conta, ele está de boa fé, quer dinheiro. O vendedor tem que ser ambicioso. Ou consciente ou inconscientemente, ele já começa a pensar na campanha do mês que vem. Porque a venda dele no mês que vem vai valer mais do que vale nesse mês. Então eu não recomendo você anunciar antecipadamente as campanhas. Deixa fechar o mês de vendas no primeiro dia do mês de venda seguinte, porque esse é outro erro comum em muita empresa grande, multinacional. Os caras chegam lá para você, anunciam a campanha com um mês de atraso. Olha, gente, começou a campanha, mas agora que vocês estão falando... Gente, parece mentira, mas multinacionais cometem esse erro. Né? Fala da campanha 15 dias depois que a campanha começou. Então, você tem que planejar com uma equipe sigilosa, né? Junta com o marketing, conversa com o RH, com o financeiro, porque tem que ter dinheiro para a campanha. A meta especial dessa campanha, além de ser factível, de novo, ela é uma superação. A factível, a normalzinha, é do mês todo. A da campanha tem que ser um algo mais. O financeiro vai ter que te ajudar a fazer conta, realmente. Se a equipe fizer a meta normal mais X adicional, até quanto que eu consigo pagar, né, de uma forma, de novo, sustentável. Não adianta fazer campanha que te dê prejuízo. Né? Os prêmios da campanha, as regras da campanha. Enfim, o que eu sugiro? Então, primeira coisa, planeja essa campanha sigilosamente, pensa, né, quanto que pode pagar, quanto que vai ser a meta da campanha e tal. Não faça campanha todos os meses, porque as pessoas têm vida pessoal. Ninguém vai aguentar trabalhar o tempo todo na superação. Né? Porque tem hora que você tem que focar mais no trabalho, tem hora que você tem que focar mais na empresa, enfim. Então, não dá para você focar o tempo todo no trabalho de superação em vendas, porque essa equipe começa a ter problemas emocionais, psiquiátricos, físicos e assim por diante. Bom, e campanha vira uma carne de vaca também, fica um negócio sem graça e tal. Né? Então, primeira coisa, sigilo, planejamento discreto para não vazar que vai ter campanha. Sugiro que tenha uma meta coletiva. Se a equipe atingir uma determinada meta coletiva, vai ter prêmio a ser distribuído dentro de uma certa regra que você tem que explicar também. Bom, se não atingir a meta coletiva, ninguém ganha nada. Parece injusto, né? Mas ninguém ganha nada. Porque isso daí é uma campanha, é algo especial. Então, é para as equipes entenderem, olha, essa campanha está amarrada aqui. Como é uma meta coletiva, você vai precisar de todo mundo. Os campeões vão ter que fazer algo mais, os medianos vão ter que fazer um pouco algo mais, e quem está abaixo da média, ou porque é novo na empresa, é novo na equipe, ou é antigo e está numa fase ruim, todo mundo vai ter que fazer um algo mais. Então, a soma do algo mais de todos, de quem está fazendo abaixo da média, de quem está na média e de quem está acima da média, a soma de todos vai fazer a equipe entregar esse algo a mais aí. A meta normal da equipe, mais um algo mais que é a meta excepcional da campanha. Isso é legal. Bom, para atingimento da meta coletiva. Atingindo-se a meta coletiva, aí haverá uma distribuição de prêmios. O campeão tem que ganhar mais, gente. O campeão tem que ganhar mais. O vice-campeão ganha menos do que o campeão. O terceiro colocado, né? Depende do tamanho da sua equipe também, né? Se tiver 5 pessoas, eu premiaria no máximo 2, o campeão e o vice. Também não dá para dar prêmio para todo mundo também. Porque senão o que acontece? O financeiro fez umas contas lá, te ajudou a fazer contas e viu, olha, se fizer essa meta adicional da campanha,
tem um bolo X de dinheiro aqui, parte desse X de dinheiro dá para a gente pagar um prêmio adicional de campanha, além das comissões normais e tal. Então, se você quiser ser muito bonzinho, talvez a palavra certa nem seja bonzinho. Eu quero dar prêmio para todo mundo. Cara, quando você dá prêmio para todo mundo, você está tirando o prêmio dos destaques, daquele que foi o campeão. Então, não pode ser muito parecido o prêmio do campeão com o prêmio do vice-campeão, ou com o prêmio do terceiro colocado, do quarto colocado, do quinto colocado. Aí você está querendo lacrar. Você está querendo ser eleito Miss Simpatia. Então, aí diminui o prêmio, o atrativo do prêmio do campeão. Entendeu? Agora, estou falando em termos de premiação, em dinheiro, ou em algum eletrodoméstico, ou alguma viagem, sei lá qual é o prêmio que você vai fazer aí. A gente, em outras lives, pode até aprofundar mais nisso aqui. Prêmio em dinheiro, se você perguntar para a equipe, todo mundo vai querer prêmio em dinheiro. Mas o prêmio que mais tem fixação na memória das pessoas, durante mais tempo eles vão se lembrar disso, não, dinheiro é o que menos as pessoas lembram, tá? Enfim, né, o índice aí de memorização da prêmio, valeu aquele empenho, valeu o sacrifício, porque eu ganhei uma viagem, é uma das campeãs aí de índice de memorização. Especialmente viagem com o cônjuge, o parceiro, a parceira, a mãe, enfim, a pessoa escolhe quem que vai levar nessa viagem. Então, tem um índice assim de memorização maior. Mas depende de quanto a sua empresa fatura, qual é o ticket médio das suas vendas. Quanto maior o ticket médio dessas vendas, quanto maior a margem de lucratividade da tua empresa, quanto maior o chamado lifetime value, esse cliente fica mais tempo na tua empresa, deixa mais dinheiro, tudo isso dá margem a prêmios mais gordos, a viagens mais bacanas e assim por diante. Mas, enfim, não adianta nada você querer inventar, essa campanha pode dar prejuízo para a tua empresa. De novo, não é sustentável. Campanha que é bom para o funcionário e é ruim para a empresa, não é sustentável. Ou essa empresa vai quebrar e vai ser ruim para todo mundo, ou alguém vai dizer, para de fazer essas merdas de campanha aqui. E campanha é importante. Que elas tenham, não com frequência demais, porque acaba virando carne de vaca. Tem que ter regras. Troféu é legal, troféu, medalha, a pessoa pode parecer bobagem, a pessoa fica em casa. Eu até hoje ainda tenho alguns troféus que eu ganhei ao longo da vida. É legal mostrar para filho, para neto, né? Não tenho neto ainda, mas enfim. É legal ter. E assim, o custo não é muito alto e o impacto, campanha sim, né? Qualquer ação de marketing. O ideal é baixo custo e alto impacto. Quanto maior o impacto, melhor, né? Enfim. Agora, tem que ter uma festa também, porque, vê bem, teve um atingimento coletivo com as vendas do campeão, do vice-campeão, do terceiro colocado, mas a meta coletiva também foi atingida com as vendas do último colocado. Né? Na minha fase de pior vendedor da minha empresa, lá trocentos anos atrás, teve uma campanha que só atingiu a meta coletiva por uma venda, que eu só fiz uma venda, mas, enfim, era assim, início de carreira, assim. Mas a minha venda fez atingimento. Então, eu recomendo, se possível, que tenha uma festa também. Uma festa, de novo, tem muito dinheiro, muito lifetime value, muita margem de lucro e tal. É uma festa melhor, né? Agora, não tem, não importa. Faz um churrasquinho de gato nos fundos da empresa ou no boteco do vizinho, mas tem que ter uma celebração. Tem que ter... E aí todo mundo da equipe tem que estar junto, inclusive o último colocado. Ali o grupo todo vai ajudar. Né? E outra, aquele que foi o último colocado nessa campanha, na outra ele pode contribuir mais. Né? Então, assim, o campeão, o ideal é que tivesse alternância entre os campeões, mas não adianta mexer nisso. Se alguém vai ganhar a campanha todo mês e toda a equipe já sabe que essa pessoa vai ganhar, paciência. Você não pode glamourizar a mediocridade. Eu vou premiar a mediocridade. Eu vou lacrar agora. Eu vou premiar o último. Pô, não inventa, né? Mas o campeão, todo mundo sabe, ótimo. Esse campeão, a contribuição dele para o atingimento da meta coletiva, que deu origem aos prêmios, foi maior. Então, nada mais justo e nada mais normal do que essa pessoa ganhe. Não tem problema.
né? Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio de melhor do mundo, sei lá, 4 vezes. O Messi acho que ganhou 5. Ué, vamos dar prêmio lá com perna de pau só para o Messi de novo? Não, é o Messi de novo. Se tiver que ganhar 20 vezes, vai ganhar 20 vezes. Então tem coisa que não adianta querer lacrar, querer inventar, não. Meritocracia ainda faz a diferença nas equipes, e todas as equipes, especialmente nas equipes de vendas e televendas. Eu quero trazer aqui um resuminho só da live de hoje, só para vocês lembrarem, né? É bem relevante quando você define qual a remuneração-alvo do seu time, né? Você vai ter uma remuneração-alvo, então você vai dividir ela em fixo e variável. O variável tem que estar de acordo com as possibilidades de alcançar, você tem que fazer uma estratégia financeira para que isso, né, fique de pé. A estratégia financeira a gente recomenda que permita não ter teto e não ter piso, né? Considero o tempo de recompra, o lifetime value que o seu cliente deixa, o dinheiro que seu cliente deixa na sua empresa para poder fazer essa agregação, né, para poder fazer essa conta. Você lembra e olha para o seu time comercial, que ele é o time de encantamento, a extensão dos seus braços, é o primeiro contato do seu cliente com a sua empresa. Ele vai aumentar a distribuição e o crescimento da sua empresa. Então, seja generoso, né? Seja generoso na medida responsável, na medida correta, né? Distribua os lucros, as oportunidades, as variáveis de forma coerente. Pague mais, sim, para quem faz mais, sim. Mas no final das contas, o que eles entregam para o seu cliente é uma experiência, é um relacionamento. Isso é emocional. Tudo que eu falei aqui para trás é racional. Mas tudo que eu estou falando aqui em diante agora é emocional. Então perceba que se você quer agregar na vida agora dos seus clientes, você também tem que olhar para o seu time e tratar eles como gente. Cuidar do emocional deles, fazer campanha, fazer festividade, celebração. Todo ser humano, inclusive seu cliente, seu colaborador, seu time, ele quer ser percebido, ele quer ser exclusivo, ele quer ser destacado. Todas as pessoas querem ser percebidas, elas querem ser desenvolvidas, elas querem perceber que hoje elas são melhores do que ontem. E o modelo de remuneratório é muito equilibrado para isso. É uma ótima forma de você trazer isso para sua equipe, mostrar que quem está fazendo mais merece mais, quem está fazendo menos precisa de ajuda para poder fazer mais também. E quem faz mais tem retorno maior. Você traz campanhas, traz contextos, onde você vai tocar, no final das contas, o coração. Porque se o coração do seu time está com você, está com a sua empresa, está com o seu cliente, a prosperidade está com você. A prosperidade e o crescimento vai estar com você. Todas as outras coisas são formas de fazer, formas de calcular. Você vai ter seu jeitinho. No domingo aqui, eu aqui recomendei vários pontos para você observar. Não tem certo, não tem errado, tem mais adequado. E a única coisa é, se você não está fazendo nada parecido com isso, você provavelmente está correndo algum tipo de risco. O maior risco que você tem é de não fazer. Então comece devagarzinho, faz algumas considerações, começa a aplicar, começa a ajustar, né? Começa a criar ambiente. Quando você cria ambiente, você cria ritmo, você cria circunstância, você cria condições, você encoraja, né, ao seu time a poder estender um pouquinho de você. Então, para finalizar aqui, né, eu queria deixar com vocês que, no final das contas, tudo é por gente, com gente, para gente, né, e através de gente, e beneficiando gente. Então, remuneração trata disso. Remuneração, você se diferenciando contigo, né? Então, toma cuidado que esse é um ponto importante. Tem inúmeras formas de reconhecimento, mas o reconhecimento da remuneração, o destaque da remuneração, é o quanto que essa pessoa se dedicou da sua expertise ou do seu tempo, né, para poder entregar um valor que você pediu e que subsiste. Porque a responsabilidade daquele que tem destaque não é só com ele, é com a empresa toda. E do gestor, não é com o resultado dele, é com a empresa toda. Desde a faxineira até o porteiro, né? Todo mundo depende do processo de vendas. Se tem um primeiro problema que você tem que resolver na sua empresa, é esse, o time de vendas. Fechou, Muito Domingo? bom. Palavras finais? É importante lembrar o seguinte: a meritocracia, por algumas pessoas, algumas visões, claro, a gente respeita todas as visões, mas eu entendo que ela tá virando assim
algo assim negativo nas empresas, por incrível que pareça. Ter alguém na equipe que faça acima da média, ter destaques nas equipes, e aqui não estou falando só de vendas, não. Isso não deve oprimir quem não está nessa condição nesse momento, deve inspirar. De novo, eu já fui o pior vendedor, né, da empresa eu quando iniciei, e assim, eu olhava os campeões, me dava esperança, né? E claro, depois tentava conversar com os campeões, pegar dicas com ele. Então, assim, tem hora que a tua vida tá tão ruim que a única coisa que você tem é esperança. Saber que tem alguém batendo meta, tem alguém fazendo acima da média da equipe, fazendo algo diferente, melhor do que eu estou conseguindo fazer, não deve ser motivo de inveja ou de depressão, porque senão daqui a pouco as empresas vão começar a ter vergonhas dos seus destaques. Né? Existem os fenômenos das squads, trabalhos coletivos, tudo isso é muito bacana, não tô dizendo que isso não tem que ter, mas deveria se ter espaço para destaques individuais e que pode ser pontuais. Neste mês o destaque foi A ou B, no outro mês o destaque foi outro. Legal. Se isso daí, se tiver uma equipe naturalmente equilibrada, legal, a alternância. Mas, gente, às vezes não acontece isso. Você tem, às vezes, num time, gente com uma performance muito maior, outras medianas, outros que estão abaixo, ou porque estão começando na carreira, ou porque estão no final de um ciclo, já desmotivaram, já cansou daquilo ali, não importa. A retribuição a essas pessoas tem que ser proporcional ao nível de contribuição delas. Isso não é necessário, não deveria ser negativo a quem está abaixo, deveria, no mínimo, servir de inspiração. Puxa, na mesma condição macroeconômica, usando o mesmo equipamento, mesmo mailing, mesma gestão, né? Um gestor que dê atenção igual para todos, enfim. Com tudo isso, alguém conseguiu fazer mais do que eu. Isso deve me inspirar. Quando a gente não sabia exatamente o que aquela pessoa fazia de melhor ou de diferente, a gente até passava a mão na pessoa. Eu preciso pegar a tua energia boa. E era uma coisa bacana. Cansei de bater palma para destaques do mês, destaques do semestre, do ano, não importa. Essas pessoas, no mínimo, elas podem inspirar as outras, dar esperança. Isso não é pouca coisa. Então, agora, do contrário, não reconhecer e não premiar adequadamente os destaques de uma equipe pode ter um efeito nocivo terrível de perpetuar, estimular a baixa performance, de glamorizar a baixa performance e de você desvalorizar, desmotivar aqueles que estão acima. Então, que podem ir buscar outras áreas, outras empresas, onde eles passam a ser reconhecidos. Não tem problema, gente. O sucesso de alguém não significa fracasso da outra. Enfim, é algo a se pensar. Meritocracia não é algo feio do capitalismo selvagem, é nada disso. Tudo isso pode ser muito bem equilibradinho e bom para todo mundo no final das contas aí. Um abraço, até a próxima live, quarta-feira, 7h30. Beijinho para todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Valeu.